Olá, sejam todos bem-vindos nessa nossa aula prática, onde vamos elaborar os dois documentos do PGR. Vamos primeiro fazer o inventário dos riscos existentes no ambiente de trabalho e depois o plano de ação. E para essa aula prática, nós vamos considerar uma empresa metalúrgica, fabricante de estruturas metálicas. E essa empresa, conforme você está vendo aí ao lado, ela pertence ao grupo de risco de grau 3. Para a nossa aula prática, nós vamos utilizar algumas imagens de uma empresa. Vamos chamar de Empresa Alfa Limitada. Essa nossa empresa modelo, ela é uma indústria metalúrgica, fabricante de estruturas metálicas. O CNAE da empresa é esse que você está vendo aí e o grau de risco é 3. Nós vamos analisar essa empresa, fazer o PGR, o inventário dos riscos e o plano de ação, considerando que as funções existentes lá no ambiente de trabalho são de 5 empregados expostos, sendo um soldador, um montador e 3 auxiliares de produção. E para o nosso trabalho prático, nós vamos considerar o tipo de exposição, aquela que você conhece, que é o grupo homogêneo de exposição, onde todos os empregados no mesmo local de trabalho estão expostos todos aos mesmos riscos. E vamos considerar que essas exposições são de forma contínua e permanente. Agora eu vou te mostrar as imagens que nós vamos utilizar para elaborarmos na prática o nosso programa de gerenciamento dos riscos. Vamos ver? Parte do prédio que é onde que nem escada de incêndio, tem que ser ferro, porque o alumínio derrete bem mais. Muito
bem, então agora você já viu aí os filmes, já viu todo o ambiente do trabalho nessa metalúrgica, lembrando que se trata de uma empresa que fabrica aquelas esquadrias metálicas, né? Portas, janelas, escadas, tudo em metal. Então, analisando, fazendo ali uma análise somente qualitativa, assim como você viu aí nos filmes, você já pode constatar, observando o ruído existente no local de trabalho. Até aparece um moço ali fazendo uma medição, embora instantânea e com um decibelímetro, que o ruído é bem alto, né? De 102 decibel, alguma coisa assim. Você viu que na manipulação, na atividade envolvendo lixadeiras, furadeiras, nós temos o risco da vibração. No processo de soldagem, nós temos o fumo de solda e as radiações não ionizantes, infravermelho e ultravioleta. Temos também, no lixamento das peças, a poeira metálica. Em seguida, você analisou os riscos dos acidentes, viu que existem acidentes, podem ser acidentes graves, até envolvendo as mãos, os braços, os olhos, a face e as pernas, os membros inferiores, né? Em relação aos riscos ergonômicos, fica bem claro as posturas inadequadas, principalmente postura, alguns movimentos repetitivos e, pelo que se denota ali, pouco esforço físico. Em decorrência dessa análise dos acidentes do trabalho, você já pôde ver ali algumas pessoas utilizando os equipamentos corretos e de forma correta, mas também pode perceber que há ausência de algum tipo de EPI ali naquele ambiente que você pode e deve recomendar lá no seu programa de prevenção. E aí, vamos verificar quais são as análises, as avaliações qualitativas que podemos fazer com profundidade dentro dos conhecimentos técnicos para colocarmos lá no inventário dos riscos, e também vamos analisar quais os riscos existentes que devem ser quantificados. Então, agora que você já fez essas observações só qualitativamente, vamos para as planilhas, vamos pegar todas essas informações e inserir nas nossas planilhas para nós termos o documento principal do PGR, que é o inventário dos riscos. Vamos para essa parte, então? Muito bem. Agora que você já fez todas as avaliações qualitativas, as avaliações quantitativas, você já documentou isso através de anotações, através de laudos, de resultados de levantamento do ruído, do frio, do calor, das radiações, seja lá os riscos que existirem, você já tem tudo preparado, só que não está consubstanciado, não está agrupado para que você possa, então, montar o seu inventário de riscos. E agora, então, com essas informações que você obteve nas avaliações qualitativas e quantitativas, nós vamos disponibilizar todas essas informações de forma organizada naquilo que nós chamamos de planilhas. Eu trago aqui algumas sugestões de planilhas. Inclusive, os modelos que você vai ter lá na área de material didático, são todos eles nos arquivos do Word, de forma que você possa modificar, incluir, tirar, pôr informações ali. Assim como você pode também usar de outras planilhas que tem disponível aí nas redes sociais. O importante é que essas planilhas tragam todas as informações de forma compactada, objetiva, que o auditor fiscal, ao analisar o seu documento, ele possa entender ali, e se quiser mais informações sobre as avaliações, as metodologias utilizadas, então ele vai até esses documentos de avaliações, que são os anexos dentro do nosso inventário dos riscos. Então, nós vamos começar fazendo planilhas dessas informações dos riscos físicos e químicos, e depois, dentro dessas mesmas planilhas, nós faremos as avaliações de riscos e perigos, de acordo com o que exige a NR 01 para a elaboração do inventário dos riscos.
Vou te trazer aqui, então, essas sugestões de planilhas. Veja aí como é que vai ficar o nosso inventário dos riscos da Metalúrgica Alfa. Muito bem, então nós temos aqui as primeiras planilhas e as mais importantes que você vai ter que utilizar. Como eu já disse, são apenas sugestões que eu te trago aqui. Você pode buscar na internet ou em algum outro curso que você frequentou, ter outros modelos de planilhas, mas que ao final todas levam à mesma conclusão, ou pelo menos devem levar a uma conclusão da correta avaliação da exposição dos trabalhadores. Essa planilha aqui, ela foi criada lá no Word, e você tem que saber manipular aquela ferramenta que faz essas planilhas se tornarem dinâmicas ou estáticas, como você pretende, de forma que você pode salvar essa planilha em um documento separado e ninguém mexer, ninguém alterar nada disso, só você, onde você cria uma senha para a abertura dessa planilha, dessa ferramenta. Então tem uma aula logo acima, a aula de planilhas, onde eu mostro exatamente qual é a ferramenta do Word que você utiliza para você fazer as movimentações, as alterações que se fizerem necessárias aqui nessa planilha. Então aqui vamos fazer essa planilha, vamos colocar aqui setor analisado, esse da nossa Metalúrgica Alfa, vamos colocar aqui produção. Lembrando que estamos fazendo uma avaliação dos riscos do homogêneo, grupo homogêneo de riscos, né? Então, a produção, o número de empregados, conforme nós temos as informações, são 5 empregados. Aqui você faz uma descrição, já está escrito aqui, ó, descreva nesse campo as atividades desenvolvidas no ambiente. Esse é o caso do grupo homogêneo, que é o nosso caso aqui. Então, você tem aqui um espaço para você descrever os riscos físicos. Por exemplo, aqui temos ruído acima do limite de tolerância, vibração na operação aí você pode pôr lixadeiras, né? Aqui abaixo pergunta se existe avaliação quantitativa. Você vai responder sim ou não, tá? Dos riscos químicos, temos aqui exposição a vapores orgânicos, manipulação de óleos de graxa, que não é o nosso caso. Então, você pode vir aqui e alterar. Fumos de solda. Temos também poeiras metálicas. E outro risco que você vier a observar. Aí continua a pergunta, existe avaliação quantitativa? Sim ou não? Se você tem um laudo de atividades insalubres, lá dentro do seu LTCAT, por exemplo, você pode utilizar aqui. Ou um laudo de condições de insalubridades separado, né? Na continuidade, os riscos biológicos, no nosso caso aqui, não existem riscos biológicos. Acidentes, nós temos aqui várias situações de acidentes com membros inferiores, você pode colocar acidentes com os olhos e qualquer outro tipo de acidente. E nos riscos ergonômicos, já está anotado aqui posturas inadequadas e movimentos repetitivos. Aí você que vai analisar se tem os movimentos repetitivos ou não tem. Ou além das posturas inadequadas dos movimentos repetitivos, nós também podemos ter outras situações de ergonomia. Então aqui você tem a primeira planilha. A segunda planilha que você tem aqui vai fazer uma descrição mais minuciosa. Você pode utilizar isso aqui, por exemplo, para cada uma das atividades. Nós temos o soldador, nós temos o montador, nós temos o auxiliar de produção. Então, é uma avaliação aqui dos acidentes no trabalho. Descreva o tipo de acidente possível, você vai preencher aqui.
Descreva a fonte geradora, da mesma forma você preenche. As consequências, também você preenche aqui, dentro daquele ambiente que você está analisando, quais são os tipos de acidentes. Aqui é uma avaliação de risco, conforme pede a NR01. Então, esse risco, ele pode ser em relação à gravidade. Em relação à gravidade, ele pode ser levemente prejudicial, prejudicial ou extremamente prejudicial. Vamos dizer que você marcou prejudicial. Em relação à probabilidade de ele acontecer, você pode ter essas opções, baixa, média ou alta. Vamos supor que seja uma alta probabilidade de acontecer um acidente. E aqui, a categoria do risco é um risco trivial, um risco tolerável, moderado, substancial ou intolerável. Aqui, então, você define aquela situação que a NR01 exige de você fazer, cruzar as informações da gravidade, probabilidade e as consequências do acidente. Nesses quadros abaixo aqui, você faz as observações que você entender necessárias, além daquelas informações que você fez aqui em cima. Entendido? Vamos para a terceira planilha. Aqui é uma planilha que você vai utilizar as informações para definir o monitoramento, o tipo de monitoramento. Então, em relação a um determinado risco, aqui nós temos, no caso, riscos de acidente, nós podemos escolher o risco físico, o risco químico, o risco biológico de acidente ou ergonômico. Você define aqui o risco e aqui você faz uma exposição, uma breve exposição. Por exemplo, aqui nós colocamos riscos físicos e vamos analisar dentro dos riscos físicos o ruído. Aqui você vai definir se a exposição àquele risco físico, ao ruído, ela é habitual, ou ela é ocasional, ou ela é intermitente. Você deve saber os conceitos, né, do que é uma exposição habitual, ocasional e intermitente. Aí os efeitos na saúde, você deve saber, e isso aqui você vai trabalhar junto com o médico responsável pelo PCMSO, se esses efeitos dessa doença causada pelo ruído, ele é um efeito reversível, é um efeito irreversível, ou chega a ser uma ameaça à vida. A intensidade da exposição, se é a baixos níveis, se é moderada ou se é elevada. Na verdade, então, você vai fazer a combinação do tipo da exposição, dos efeitos na saúde e da intensidade da exposição para você concluir o tipo do monitoramento. Aqui tem a descrição. O monitoramento dos riscos será definido através do cruzamento de dados obtidos no tipo da exposição, na intensidade da exposição e nos efeitos na saúde. E aqui você vai fazer as observações que são necessárias. Então, essas são as 3 principais planilhas que você vai utilizar para você fazer o teu inventário de riscos. Com essas 3 planilhas, você atende a todas as exigências da NR01 em relação ao inventário de riscos. Claro que você tem em seu poder laudos, pareceres, análises, medições, análises qualitativas, quantitativas, que sustentam essas informações que você está trazendo aqui. Lembrando que o conteúdo aqui das planilhas são resumos de todas as ações que você realizou nas análises qualitativas e quantitativas. Preenchendo de forma correta essas 3 planilhas, o seu inventário de risco está prontinho. Lembrando que lá nos filmes você observou os riscos físicos, os riscos químicos, os riscos biológicos inexistem, e os riscos de acidentes e os riscos ergonômicos. Então, você vai apanhar aquelas informações que você obteve lá das suas observações qualitativas, depois feitas as avaliações quantitativas, os resultados dessas observações, você vai trazer aqui para essas planilhas. Entendido?
Muito bem, vamos adiante. Que maravilha, hein? Agora que você já fez o inventário, pegou todas as informações, as avaliações qualitativas, as avaliações quantitativas, depois das observações dos riscos físicos, químicos, biológicos, de acidentes ou ergonômicos, você resumiu todas as suas observações e as suas avaliações aqui nessas informações contidas nessas planilhas que vão formar, que dão forma ao que a norma chama de inventário dos riscos. Fazendo uma comparação inevitável lá com a NR9, com o nosso antigo, querido PPRA, nós podemos dizer que o inventário de riscos está para o PPRA aquelas relações de avaliação dos riscos, reconhecimento dos riscos, monitoramento, controle, tudo que está lá na NR9 agora nós trouxemos aqui nessas planilhas dentro do nosso inventário dos riscos. E agora que você já tem todos os riscos ali definitivamente relacionados dentro desse documento que é o inventário dos riscos, nós temos que dar continuidade naquele programa de melhoria contínua que nós temos lá na ISO 45001 e que é, de uma certa forma, copiado aqui no PGR. O que é que isso significa? Que para nós realizarmos essa primeira fase das planilhas do inventário dos riscos, nós fizemos o planejamento, o desenvolvimento e o controle de todos os nossos riscos. Feito isso, para dar continuidade nesse processo, para ele não ficar estático num documento engavetado, nós temos que fazer a ação, que é a letra A daqueles 4, do PDCA, tá lembrado? Você tem uma aula lá em cima sobre esse assunto. Então, a ação é aquilo que lá na ISO 45001 chama-se de melhoria contínua. A ação aqui no programa de reconhecimento dos riscos, no programa de gerenciamento dos riscos, nós temos o segundo documento, que é o plano de ação. E no plano de ação é que nós vamos trazer todas as melhorias necessárias. Nós vamos analisar todos os nossos levantamentos de prevenção, se eles estão adequados, se precisam ser modificados, se nós precisamos trazer novas medidas de prevenção ou mantemos aquelas que já existem. E tudo isso nós vamos fazer dentro do plano de ação que a própria NR01 define como sendo um cronograma. E aí, falando a palavra cronograma, nós voltamos a lembrar do PPRA, quando nós temos como último documento lá no PPRA o cronograma das ações. Aqui mudaram de nome e chamamos de plano de ação, que no final a própria norma diz que deve ser elaborado através de um cronograma. Então é a mesma coisa. Tanto que eu utilizo aqui no PGR, no Programa de Gerenciamento de Riscos, nessa segunda parte do programa que a NR01 define como plano de ação, eu utilizo aquelas planilhas lá do PPRA, do cronograma de ações. E aí você tem aqui no material didático, lá no módulo do material didático, você tem um modelo, um formulário desse plano de ação ou do cronograma de ação, como você queira. E tem uma aula logo acima, que você que vem acompanhando o curso desde o início, onde nós tratamos daquela ferramenta 5W2Hs, onde, através de uma série de perguntas, você vai desenvolver as formas de prevenção necessárias, as medidas necessárias, o que deve ser feito, quem vai fazer, quando vai fazer e até mesmo quanto vai custar tudo isso. Evidente que, se você trabalha com consultoria, você vai fazer o programa de gerenciamento de riscos e vai entregar lá na empresa. E você vai esclarecer de que você precisa retornar para fazer o andamento desse programa, para ele não ficar estático dentro de uma gaveta.
E é evidente que, de acordo com o seu contrato que você mantém com aquela empresa, você vai voltar uma vez por mês para verificar as condições existentes, se você faz alguma alteração, se faz necessário fazer outro tipo de monitoramento, enfim, é só mesmo fazendo as visitas periódicas. Agora, se você é técnico de segurança ou engenheiro empregado da empresa, você vai estar todo o tempo lá dentro do ambiente de trabalho e vai, de uma forma bem mais tranquila, fazer esse monitoramento, fazer o controle e pôr em ação todo o plano dentro desse cronograma de ações que eu te trago o modelo aí. Mas, como eu já disse anteriormente, é apenas uma sugestão. Você pode tranquilamente aplicar um outro tipo de planilha para o desenvolvimento do plano de ação. É isso aí. Espero que você tenha entendido, então, de que agora nós podemos formular um PGR para qualquer tipo de atividade, para qualquer tipo de empresa, com base nessas informações contidas nessa aula, lá na elaboração do inventário dos riscos e aqui agora no final, no plano de ação. Eu espero que você tenha gostado de todo o curso, que você tenha entendido principalmente, e que a partir de agora você não precisa mais ficar pedindo modelitos lá no Facebook, né? Você já tem condições com essas informações contidas nessas mais de 10, 12, 15 aulas. Não deixe de assistir também as aulas aqui, as aulas extras, aquelas lá da Fundacentro. São aulas longas, de mais de 1 hora, mas é muito interessante para você agregar todos os conhecimentos necessários para elaborar o seu programa de gerenciamento dos riscos. Boa sorte a todos e um bom trabalho. Valeu, abraço, tchau.